Bom, pessoal, até esse momento nós já vimos um pouco do histórico da cultura, produção, comparação de safras, aqueles primeiros acertos na cultura, né? Aí nós fomos para temperatura e fotossíntese, C3, C4, que é uma parte mais, logicamente, mais teórica, mas é necessária para explicar, logicamente, por exemplo, por que o milho produz mais sob altitude, o efeito do ambiente sobre a cultura, diminuindo a respiração noturna, né? E aumentando a fotossíntese líquida, que a gente comentou no final do segundo bloco. Agora nós vamos falar um pouquinho da radiação, continuar com a captura de luz. Já falei um pouco da parte de CO2, vamos relembrar um pouco da fotossíntese, né? Fotossíntese, logicamente, através de fótons que a clorofila se excita, né? Se absorve, vermelho e o azul. Ela vai, então, através de muita energia, produzir carboidratos, glicose e oxigênio, que basicamente todos os organismos dependem tanto da energia que as plantas conseguem produzir na biomassa, quanto com o oxigênio que elas produzem, né? A própria atmosfera do planeta foi modificada e foi se enriquecendo de oxigênio através de plantas, né? Como a gente comentou mais cedo, o CO2, por exemplo, que está aqui, né? O CO2 ele não limita a C4, porque ela já utiliza energia para se saturar de CO2 em relação a rubisco, e a C3 ela tem um ganho maior, né? Esse é um assunto bem complexo, pessoal. Logicamente que eu não tenho tempo, né, para entrar em grande profundidade na eficiência, mas existem cálculos para basicamente tudo. Quanto da radiação que incide na planta, quanto que ela não é ativa. Então, de tudo que chega na planta, 55% não é radiação fotossinteticamente ativa, certo? Ou seja, não está naqueles comprimentos de onda que a planta, que a clorofila consegue enxergar. A planta é verde porque ela tem clorofila, todo mundo sabe. Mas por que ela é verde? Porque ela reflete o verde. E o verde é muito abundante na luz, na planta, mas ela não é uma radiação fotossinteticamente ativa. Você joga uma luz verde numa planta, não tem fotossíntese. Inclusive, pode ser utilizado se você vai fazer um ensaio à noite, você quer medir fotossíntese, você precisa enxergar. Uma luz verde ela não vai ativar o fotossistema, ele vai continuar relaxado, certo? Então, a planta é verde porque ela reflete o verde, ela não absorve isso e, basicamente, a planta consegue utilizar fótons mais próximos de 400 e 680, que seria 400 o azul e 680 o vermelho. E aí vem o albedo, né, que é a reflectância da planta da parte aérea. Você viu que lá no final, então, é uma quantidade bem pequena. Tem um trabalho, um artigo bem interessante sobre isso, né? Então, do total ali, você tem 38% que seria a radiação que pode ser absorvida e você vai perdendo ao longo do tempo, né? Então, eu acho esse trabalho bem interessante aqui, né? Que a radiação, logicamente, é o que vai levar a planta ao crescimento. Ah, mas radiação não posso mexer? Lógico que a gente tem formas de alterar quanto que a cultura consegue absorver, através, por exemplo, da população de plantas. Tem uma população muito elevada, além de risco maior de acamamento, né? Porque elas vão competir por luz, competição intraespecífica na mesma espécie, mas você também tem uma eficiência menor das folhas do bacheiro. Por outro lado, você tem mais plantas por hectare. Então, você é um momento de máxima de eficiência. Então, o milho, entre 12 e 14 folhas até os grãos leitosos, que a gente comentou isso na fenologia, o aumento da temperatura é interessante. Noites abaixo de 22 graus favorecem a produtividade, para aquele momento que a gente conversou da relação da temperatura. Lá na mitocôndria, né, você tem a respiração. Então, as enzimas têm uma taxa de funcionamento, uma velocidade metabólica maior em temperaturas mais altas. A planta consome mais a própria energia. Então, você cultiva o milho no nível do mar, em noites que vão lá para 27, 28 graus, mesmo que durante o dia a fotossíntese seja elevada, ele vai consumir muito à noite, né? E ele é muito favorecido pela amplitude térmica. Então, um dia mais quente e uma noite mais fria, típica de altitudes mais altas, então, um máximo de fotossíntese líquida para o crescimento, né? Outro fator que tem a ver com radiação solar é a época de semeadura, pessoal. Todo mundo sabe que durante o verão as chuvas são mais frequentes. Algumas regiões chuvas diárias em janeiro, por exemplo, já a partir do meio de dezembro, como foi, por exemplo, a safra 2023 em boa parte do país. Isso acaba diminuindo a quantidade de radiação solar. Uma espécie C4, como o milho, ele não tem uma saturação luminosa. Então, ele responde ainda a ganho de saturação em dias limpos, céu limpo. Então, apesar de nós precisarmos de chuva, lógico, porque é uma cultura de sequeiro, ia ser melhor se ela acontecesse à noite, porque durante o dia você teria fotossíntese máxima.
Então, todos os dias de nublado era uma cultura que, logicamente, é um pouco mais sensível ao fator nublado, porque você está, então, perdendo a quantidade de radiação que atinge e você está limitando o potencial fotossintético de uma espécie como o milho. Vou falar um pouquinho de arranjo de plantas, pessoal. Então, hoje o milho, os híbridos modernos, eles são muito mais adaptados, aptos ao adensamento. Isso tem a ver principalmente com o ângulo das folhas. As folhas mais inclinadas, mais eretas. Então, por exemplo, essa foto aqui, nós temos folhas do bacheiro um pouco mais inclinadas, certo? E folhas do ponteiro um pouco mais, também bastante inclinadas, né? Eu lembro de ter ido, quando eu fui as primeiras vezes para os Estados Unidos e visto os híbridos que eles têm, eu quase não acreditava que aquilo era milho. Eu estava acostumado com nossos híbridos de folhas mais, de folhas basicamente mais deitadas, né? Mais abertas. E no caso, eles têm folhas bem inclinadas por lá. Então, nossas mais horizontais, as deles mais inclinadas. Isso altera de que jeito o nosso cultivo? Quando você tem folhas mais inclinadas, mais horizontais, você tem um sombreamento de plantas do lado. Então, você não consegue, por exemplo, adensar muito bem. Você precisa de folhas mais eretas, mais inclinadas, para que você consiga diminuir tanto o espaçamento quanto aumentar a quantidade de plantas por hectare. Por isso que eles utilizam populações muito acima das nossas, acima de 100 mil plantas por hectare, enquanto nós estamos ali com 60, 65, 70 mil, 75, dependendo da época, do local, do ambiente, da irrigação. Tudo bem? Então, por que nossos híbridos eles estão então mais aptos? O milho é uma cultura que produz mais com maiores populações, isso todo mundo sabe. Se, claro, tiver condições climáticas, edafoclimáticas adequadas, tanto nutrientes quanto água, para você ter essa produção maior. Então, com mais plantas, você tem, logicamente, maior número de espigas e um potencial produtivo maior, porém também um maior consumo de água devido ao índice de área foliar ser maior, tudo bem? Esses híbridos modernos, nós temos, além dessas folhas eretas, mais inclinadas, que vão sombrear menos as plantas do lado, folhas um pouco menores, o tamanho de planta muitas vezes acaba caminhando para plantas menores, para que o risco de acabamento seja menor, um número menor de folhas e os pendões um pouco menores também, certo? Então, vários motivos levam o milho a esses híbridos mais modernos serem então mais aptos ao adensamento em relação àquelas espécies, aquelas variedades mais antigas. O milho existem híbridos e existem também variedades cultivares, né, que têm umas folhas mais horizontais. Então tem uma utilização, né, um sombreamento muito maior. E aqui também é uma área da ecofisiologia que existem vários cálculos que você pode fazer para qual que é o ângulo em relação ao zenital, né, o ângulo superior, ângulo das folhas, quanto da radiação está passando por cada folha. E isso tudo afeta muito a utilização de energia por uma lavoura. Então isso é uma ecofisiologia, isso é a parte de ecofisiologia da cultura, com certeza, mas que está sendo afetada pela parte fitotécnica. Quanto que você escolhe de população de plantas e como que o seu genótipo se comporta em relação ao adensamento. Isso tudo, logicamente, vem de estudos que as empresas fazem com várias populações, quais são aqueles que são mais aptos a uma população maior, e isso ajuda a explicar por que alguns são mais aptos e outros menos, né? Então, como eu disse, o milho é uma cultura que depende muito bem de uma semeadura perfeita, muito bem feita, sofrendo com plantas duplas e ausência de plantas, que ele não tem tanta plasticidade como a cultura da soja, onde a falta de uma planta, as plantas do lado, né? Faltou uma planta na linha, as plantas imediatamente vizinhas vão acabar produzindo mais vagens, vão engalhar mais, não é o caso do milharal. A ausência de plantas, as outras plantas vizinhas não vão compensar fazendo o dobro de espigas com o dobro de fileiras. Então você acaba perdendo produtividade. Então, na cultura do milho, o aumento de população é sim uma forma de ganho de produtividade. Adensar altera os componentes de produtividade. Teve alguma dúvida? Recomendo voltar para a aula de fenologia, porque além da fenologia eu expliquei um pouco dos componentes de produtividade. Conforme a gente estava lá no R5, lá no final do ciclo do milho, eu expliquei a importância de entender esses componentes para até fazer uma estimativa da produtividade. Antes mesmo que a colhedora entre na área, você já consegue entrar, ver quantas plantas. Aqui que está, né? Você mudou o número de plantas por hectare, porque você adensou, você foi lá de 45 para 65 mil plantas por hectare. Tá, então você colocou mais plantas. Só que geralmente você vai ter uma queda nos outros componentes. Vai cair o número médio de espigas por planta, o número de fileiras por espiga tende a ser menor. Por isso que muitas vezes vai em algum evento, eles querem mostrar espigas muito grandes, eles vão colocar uma população menor, porque cada planta vai ter um número de fileiras maior, né?
número de espigas maior e, logicamente, os grãos por fileira e a massa de grãos, tudo bem? Então, esse é o impacto que nós temos. Vamos ver, então, pessoal, como que a nível de planta se comporta o milho em relação à fotossíntese, a luz, a radiação. Quando nós colocamos mais plantas por hectare, como eu já citei algumas vezes, a gente está, então, alterando quanto da radiação atinge o solo, o sombreamento entre as plantas e o sombreamento da própria planta, das folhas superiores em relação às folhas do bacheiro. Então, em relação à planta, o terço superior, o ponteiro, é aquele que é o principal responsável pelo enchimento de grãos. E isso faz todo sentido. Primeiro porque está na parte superior da planta, então ele recebe radiação direta sem que tenha sido transmitida de uma folha para outra, né? Então ela está no ponteiro e está mais próxima, por exemplo, da inflorescência nesse caso, e são folhas mais jovens. Quanto mais jovem a folha, a partir do momento que ela já é madura, já tem uma expansão em um tamanho final, ou próximo do final, maior é a capacidade fotossintética. As folhas mais velhas vão perdendo pouco a pouco a capacidade fotossintética e tem um potencial menor. Então, o ponteiro é realmente aquele principal responsável pelo enchimento de grãos. Ou seja, lá na fase final do ciclo, né? O terço médio, crescimento da panícula, enquanto elas estão se desenvolvendo, porque as folhas do ponteiro nesse momento ainda são mais jovens. E também acho que não surpreende ninguém que é o bacheiro o principal responsável pelo desenvolvimento, por abastecer as raízes com energia. Nesse momento é importante eu falar de um conceito que é relação fonte-dreno. Fonte do quê? De carboidratos, de fonte fisiológica e os drenos fisiológicos. Fontes, pessoal, fontes no sentido de fisiologia, de ecofisiologia, são os tecidos da planta que exportam energia, ou seja, que produzem mais energia do que eles consomem. Folhas, certo? A folha tem a capacidade de fazer fotossíntese devido aos cloroplastos. Então, apesar de ter respiração na folha o dia inteiro, inclusive, né, não somente à noite, mas durante o dia a fotossíntese compensa e muito o gasto da própria folha e com isso ela consegue exportar pelo floema o carboidrato para o restante das plantas. Então, os tecidos dreno, raízes, os órgãos, né, dreno, as raízes, o pendão, a espiga, os grãos, logicamente não produzem energia, eles demandam muita energia. Estruturas reprodutivas são basicamente os drenos mais fortes fisiológicos da planta. E existe uma relação de distância. Sabe? Não há um porquê uma folha do ponteiro abastecer a raiz, sendo que as raízes estão muito mais próximas das folhas do bacheiro. E basicamente é um movimento onde você tem a produção de açúcares, sacarose é o açúcar principal que é translocado no floema, e a sacarose vai, logicamente, de uma região que tem mais sacarose para menos, através de um potencial que é gerado no floema. Então ela vai acabando se translocando, tudo bem? Então o enchimento está aqui. Tá bom, professor, mas é bem teórico, mas qual que é a finalidade prática disso que eu acabei de falar? Porque se essas folhas do ponteiro são responsáveis pelo enchimento, é necessário protegê-las, certo? Por isso que aquelas aplicações, por isso que hoje em dia tanto se fala em fungicidas, controle de manejo de doenças no milho, que antigamente não se falava, mas que mostra-se que existe um ganho, lógico, por isso, porque a partir do momento que você tem essas folhas sendo emitidas e a proteção dessas folhas, você vai ter uma sanidade melhor de folhas, para que elas tenham uma capacidade máxima para enchimento de grãos. Então é o momento de proteger essas folhas, mesmo quando a planta ainda está com 12, 14 folhas, muito antes do pendoamento, mas você consegue protegendo as folhas do ponteiro, garantir que elas tenham capacidade de enchimento de grãos, são as folhas mais jovens que estão na parte superior da planta, tudo bem? O milho tem um hábito que a gente chama determinado. Não sei se alguém já escutou, se escutaram esse termo, bem comum. Isso tem a ver basicamente com a capacidade ou não de uma planta de continuar vegetando após o florescimento. Então, o milho, né, como eu já disse logo no começo, né, o perfilhamento é indesejado no milho, através do melhoramento ele vai sendo removido ao longo do tempo. Então, a partir do momento que você tem lá dentro da planta, lá durante o desenvolvimento, aquela gema apical sofrendo uma indução e deixando de produzir folhas para fazer estruturas reprodutivas, que acontece logo no início do ciclo, recomendo voltar à aula de fisiologia em caso de dúvidas, mas a partir do momento que você tem a formação do pendão e desenvolvimento dele ao longo do ciclo, não há folhas novas, ou seja, não vai sair uma nova folha depois que a planta pendoou. Então, ela tem um hábito de crescimento determinado. Diferentemente, por exemplo, de grande parte dos cultivares de soja que a gente utiliza, que são indeterminados, feijoeiro e tantas outras plantas, né? Então, ele tem um hábito determinado por esse motivo que
você tem, logicamente, a partir do momento que os órgãos reprodutivos vão sendo formados, a total alocação, não tem mais alocação para a formação de folhas. Então, esse gráfico é bem interessante, que ele mostra em relação ao desenvolvimento, entre a cultura inicial desenvolvimento e completá-lo, como que ela vai alocar os fotoassimilados, como que ela vai alocar a energia que ela produziu através da fotossíntese para crescimento. Então, nós temos a raiz, tanto no início do ciclo, raiz, folhas e o colmo recebem uma quantidade teoricamente similar dos carboidratos, a partição, e, logicamente, órgãos reprodutivos não se iniciaram ainda. E aí você tem o que o colmo vai ganhando muito, né, da alocação ao longo do tempo e cessa, folhas também cessando no órgãos e a raiz mantendo um pouco mais para frente, mas também o foco quase que total da planta após o florescimento é em órgãos reprodutivos. Ela não continua realmente investindo muito, logicamente manutenção de raízes e tudo mais, mas o principal dreno fisiológico após o florescimento é realmente a espiga, o enchimento de grãos e aqui que se alocam os carboidratos, tudo bem? Para finalizar essa nossa parte em relação à radiação solar, eu achei esse material bem interessante num livro dos pesquisadores lá do Rio Grande do Sul, na verdade sobre a cultura da soja, um livro chamado Ecofisiologia da Soja, né, para altas produtividades, mas mostrando um conceito que pouco a gente comenta, que é o brilho solar. Quando eu comentei mais cedo sobre brilho solar, eu comentei sobre épocas mais chuvosas, tendo uma limitação de luz, sabe, uma safra muito chuvosa, atende os requerimentos hídricos, mas a cultura fica deficiente em luz e o milho como espécie C4, ele responde muito ao aumento da irradiância, né, da radiação solar. Então, rapidamente, o que nós temos aqui desse lado é o mês de dezembro, várias safras, vários anos, acho que 30 anos seguidos de dados, e o mês de janeiro no país. Então, quanto mais escuro o azul, logicamente, onde tem uma quantidade menor de brilho solar, porque está correspondendo exatamente ao oposto, que é chuvas. Então, regiões mais chuvosas, você vai ter, logicamente, um brilho solar menor, porque as nuvens vão refletir de volta a radiação solar. Então, mostrando que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, aqui o Paraná tem uma clara divisão entre o sudeste e o nordeste paranaense, aqui o leste e oeste, né? Você tem o quê? Né? Uma radiação maior nessas regiões, porque a chuva não é tão frequente, não é tão volumosa como seria, por exemplo, Mato Grosso. Ó. Tanto dezembro quanto janeiro, que são épocas que você tem geralmente soja, mas você poderia ter milho safra, milho verão, você tem o quê? Uma limitação maior da luz devido a uma grande quantidade de chuva. Nesse momento que vem aquele ambiente do safrinha que pode ser interessante. Se você tiver uma distribuição de chuvas, mas você já tem naturalmente um volume menor e mais dias de céu limpo, maior capacidade fotossintética, a produtividade responde também. Aqui tem o estado de São Paulo, Nordeste, logicamente com poucas chuvas nessa região, nessa época tendo um brilho solar muito grande, mostrando como que isso varia. Então, a gente trabalha num sistema que necessita de chuva, mas muitas chuvas, além de, logicamente, todo o potencial de doenças, a dificuldade com o manejo, também acaba limitando as culturas em relação à disponibilidade de luz. Próximo bloco, pessoal, vamos falar um pouco de água, requerimentos hídricos, perdas e as épocas críticas.